Sejam todos bem-vindos. Ó, eu vou ajudar aqui vocês, né, nessa semana que a gente vai começar sobre a recuperação e aprofundamento. E nós vamos seguir a apostila Aprender Sempre, volume 3. Estou com ela aqui no meu celular, eu mandei para vocês também no celular. E o primeiro assunto da aula é equação polinomial do primeiro grau, equilibrando a balança. Então tem a primeira atividade assim. Você já viu uma balança de prato? Qual é a sua finalidade? Então essa questão é aberta, vocês pesquisam, né? Eu vou deixar para vocês fazer essa. Aí aqui está, continuando. Observe os pratos da balança a seguir. Na primeira aparece a expressão 3 mais 3 mais 3 mais 3. E no segundo aparece o número 3 e o 4. E o que é para fazer? Escreva uma sentença matemática de maneira que os pratos da balança fiquem equilibrados. Então é para escrever uma sentença matemática, de modo, né, que os pratos fiquem equilibrados. Então, como é que é isso aqui? Só para a gente lembrar o que é uma sentença matemática. Então eu tenho aqui, aqui do lado, num lado da balança. Então tenho 3 mais 3 mais 3 e mais 3. E do outro lado da balança tem o número 3 e o número 4. Então, para ficar, né, equilibrado, então escreva uma sentença de modo que fique equilibrado. O que eu tenho que fazer com aquele 3 e aquele 4 para ficar equilibrado? Tá vendo? Então o que eu tenho que fazer aqui, nesse lugar desse 3 e desse 4? Então para ficar equilibrado, aqui a gente sabe que aqui a gente tem um 12 aqui, né? Aqui para montar a sentença, então, qual é a sentença que eu tenho que montar? 3 vezes 4. Então, essa é a sentença, 3 vezes 4. De um lado e do outro lado, 12. Se a gente pegar o número 3 vezes 4, é 12. Então, eu tenho 12 de um lado da balança, tenho 12 do outro lado da balança. Isso é a certeza de que a balança vai ficar em equilíbrio. Essa atividade, ela está falando assim, continuando, né? Dado o conjunto dos números racionais, elabore as operações distintas sobre cada prato. Então, esses aqui são os pratos da balança, que é o ponto de equilíbrio da balança. Para torná-la equilibrada, utilize as operações adição, subtração e multiplicação e divisão. Então, para isso é para usar o anexo. Então, é para pôr em cima do desenho mesmo, no caso, as expressões que vai ser elaborada, né? Aqui fala para você elaborar operações distintas sobre o prato. Então vamos elaborar aqui uma operação distinta. Então digamos que eu vou colocar aqui 7,5 de um lado, 7,5. Do outro lado eu vou montar uma expressão, né, para que eu haja equilíbrio. E vou usar das minhas operações. Por exemplo, pode ser 15 dividido por 2. 15 dividido por 2. Então aqui eu tenho uma igualdade. Eu tenho que o 7,5 é igual ao 15 sobre 2. Então vocês podem fazer aí, né? Montar a operação de um lado e a operação do outro lado. E desde que a balança fica equilibrada, né? É isso que é a atividade. É isso. Ó, nessa atividade 2 eu não vou pôr na lousa pra gente, porque daí eu vou lendo e vocês vão acompanhando aí na apostila. Ó, escreva cada uma das sentenças apresentando em linguagem matemática. Então, foi escrito aqui de forma verbal a seguinte frase. Letra A. O triplo de um número mais 4 unidades. Então, acabou a frase. O triplo de um número mais 4 unidades. Então, esse número, ele não falou que número que é. Ele é um número desconhecido. Então, primeiramente, o triplo de um número. Eu preciso, né, entender que esse número desconhecido, ele vai ser x. Então, x é um número desconhecido. Poderia ser y, um número desconhecido. Isso não importa qual letra. Quando a gente vai usar um número
desconhecido, e eu não sei que número que ele é, eu atribuo a ele um número, uma letra. Então, o x, como é o triplo, então vai ser 3x e mais 4 somado com 4, então é mais 4. Veja que aí acabou. Isso é chamado de expressão. Então, isso aqui é uma expressão. Porque ela não fala mais nada, ela só fala o triplo de um número mais 4. Então, isso é uma expressão, né? Uma expressão algébrica. Aí tem lá o quíntuplo de um número é igual a 10. Então veja bem essa outra aqui, essa outra sentença que a gente vai apresentar. O quíntuplo de um número é igual a 10. Então eu pego aqui, isso aqui é a A. Também vou considerar igual lá em cima. O quíntuplo de um número é igual a 10. Então essa sentença, quíntuplo de um número é 5x. Só que ela tem assim, igual a 10. Então, se aqui é uma expressão, aqui já não é uma expressão, né? Aqui tem o igual, existe uma igualdade. Então, isso aqui é uma equação. Então, qual é a diferença da expressão para a equação? É o sinal de igual. Aí vem... Agora tem aqui uma questão, uma apostila, né? Para pesquisar, discutir e registrar. O que é uma sentença matemática aberta e uma sentença matemática fechada? Então, uma sentença matemática aberta e uma sentença matemática fechada. Essa sentença matemática aqui, 3x mais 4, ela é aberta. Porque o triplo de um número mais 4. Então, aqui é uma sentença aberta, porque esse triplo, se esse número for 2... 3 vezes 2 é 6, 6 mais 4 é 10. Se esse número for 10, 3 vezes 10 é 30, 30 mais 4 é 34. Então ela é aberta porque vai depender de que número é esse x. Nessa daqui já é uma sentença, no caso, fechada, porque 5 vezes o quíntuplo do número é 10. Não é todo número que vai dar 10 aqui. Aqui está fechado. Então a expressão algébrica é uma sentença aberta e a equação é uma sentença fechada. Aí a pesquisa pode ser feita, bom, eu já acabei adiantando para vocês aqui, né? Escreva no quadro a seguir 2 sentenças matemáticas. Então vocês vão inventar 2 sentenças matemáticas. Faz aí o texto dela, depois faz ela escrita matematicamente. Elabora a frase e o texto matemático. Faz uma sentença aberta e uma fechada. 3. A 3 agora. Em cada situação, represente na balança a sentença matemática descrita. Então, é para você, tem aqui uma sentença, tem um desenho, vamos tentar entender a situação, a questão 3, a atividade 3. Em cada situação, represente na balança a sentença matemática descrita. Aqui tem a balança, aqui tem a sentença matemática descrita. Essa sentença aqui é uma sentença fechada, porque tem igual, aqui ó, é igual. Quando tem o sinal de igual, a sentença é fechada. Então, como que eu vou escrever isso aqui numa balança? Bom, qual é o princípio de uma balança? O mesmo peso que está aqui, a mesma massa que está aqui, tem que estar aqui. Então, existe uma igualdade nos pratos, tem que ser igual. Então, um número mais 2. Então, isso está antes da palavrinha igual. Um número mais 2. Então, aqui um número, eu posso chamar esse um número de x, x mais 2. E do outro lado, no outro prato da balança, é igual a 7. Então, isso eu coloquei, né, os números nos pratos. Se eu for escrever isso aqui em forma de equação, então eu vou ter 2x mais 2 é igual a 7. É isso que é para fazer. Aí tem outras questões aí, e eu gostaria que vocês fizessem as outras. No final da tutoria,
eu gostaria que vocês fizessem apenas essa atividade aqui. Pode fazer todas as apostilas, mas faz essa daqui e tira uma foto e me envia no WhatsApp mesmo. Ó, considere a seguinte sentença. A metade de um número mais 12 unidade é igual a 15. Assinale a opção que representa em linguagem matemática essa sentença. Então vocês fazem essa e a outra anterior, que voltando um pouquinho antes, o dobro de um número menos 6 é igual a 34 e a terça parte de um número mais 5 é igual a 29. Então essas vocês vão fazer agora na tutoria e já vai me mandar. Tira uma foto, faz aí e me manda. Aí tem aqui a quarta questão. Continuando aqui, então na quarta tem aqui um quadro, uma expressão algébrica x mais 45 e tem numa outra coluna uma equação 3x igual a 45. Qual é a diferença entre elas? A diferença entre essa e essa, no caso a resposta da a diferença é o sinal de igual, né? Para que fica bem claro que uma expressão não tem o sinal de igual. Uma equação tem o sinal de igual. E aí, o que representa a letra X? Então, agora, cuidado, porque a letra X, claro que a gente já falou que é um número desconhecido, mas poderia ser Y, né? O que a gente tem que entender é que, em cada uma, a letra X, ela é interpretada de um jeito diferente. Por exemplo, na expressão algébrica, no x mais 45, aqui a letra X, ela é variável. Porque é um número mais 45. Esse número, ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser qualquer coisa. Então esse X, ele é um número variável. Então na expressão, o X é uma variável. E na outra, que é na equação, o 3x igual a 45, aqui, nesse caso, o x é incógnita. Incógnita. Porque aqui tem uma situação, um problema. 3 vezes quanto que dá 45? Então é uma incógnita, que ela tem uma única solução, nesse caso. Então, perceber a diferença de variável e de incógnita? Aí, a letra C. Após termos utilizado a representação da balança nas atividades, trabalhamos com a ideia de expressão algébrica ou equação. Ó, aos termos utilizados na representação da balança nas atividades, trabalhamos com a ideia de expressão algébrica ou equação. Então aí vocês têm que justificar. A gente trabalhou com a ideia de expressão algébrica ou equação? Justifique. Aí eu deixo aí para vocês fazer. Aí a quinta. Considere a seguinte sentença. Então tem a sentença 5b menos 20, 2 mais 6 igual a 6y, 2x, e a 4 é 4x igual a 30 menos 10. Assinale a opção que representa apenas equações. E aí acabou a aula de hoje. Essa também, essa última aqui, a 5, eu queria que vocês também me entregassem. Tá bom? Depois eu vou mandar por escrito, aqui é para me entregar hoje. Tá? Então, tenham uma boa manhã de estudo.